É muito comum em nosso país vermos pessoas condescendentes com a violência policial, como se só assim fosse possível conter a criminalidade. Nesse contexto, policiais violentos são tratados como heróis. Hoje, vamos falar de um desses casos. Mariel Mariscotti se tornou conhecido por fazer parte da Scuderie Lecoq, uma das organizações policiais que exterminava criminosos nos anos 60 e 70. Fala galera, eu sou Joel Paviotti do canal Iconografia da História e vim aqui pedir encarecidamente o like de vocês, porque o like é o pagamento vital do YouTube. Então já clica no like aí, faça inscrição no nosso canal e ative o sininho para receber os nossos vídeos e as notificações toda vez que sair um. E ó que a gente tá lançando uma pá de vídeo e vocês estão proporcionando isso com os likes que vocês deixam pra gente todos os dias. Sem mais delongas, Edu, meu querido, roda a vinheta. Mariel Araújo Mariscotti de Matos nasceu em 1940 em Niterói, galera, Rio de Janeiro. Quando ele era bem novo, seu pai faleceu de uma doença que até hoje não se sabe qual. Realmente, as pessoas faleciam antigamente de doenças que elas não sabiam porque elas não tinham assistência à saúde. Sua mãe levou ele e o irmão para Bahia, pois tinham parentes por lá. Na localidade, a mãe de Mariel casou-se com um membro do exército brasileiro. E é aí que ele vai ter os primeiros contatos com o mundo militar ou com o mundo da segurança. Ao construir novamente a família, a mãe dele volta a morar no Rio de Janeiro e leva os filhos para especificamente o bairro Bangu, um bairro carioca, bastante conhecido por abrigar o quartel-general do jogo do bicho mais famoso, que era do Castor de Andrade. Cara que nós vamos falar um pouco mais pra frente que vai ter envolvimento dele aí. E lá em Bangu, ele foi desenvolvendo uma relação muito louca com o bairro e com o próprio clube Bangu. Ele chegou a ser campeão de natação pelo time do Bangu e depois o time foi comprado pelo Castor Bicheiro e Mariel seguiu a vida dele. Mariel era um cara forte, desde muito moleque, grande, tinha um jeitão de galã, de filme americano. Tanto que com 18 anos de idade, quando foi morar sozinho, ele passou a trabalhar como segurança de inferninhos para sobreviver. Eu esqueci de falar, mas antes disso ele chegou até a ser paraquedista do exército por um tempo. Mariel foi forjado nisso aí, mano. Um Rio de Janeiro da boca do lixo, no meio das madrugadas, botando pingarada pra fora de boate, obrigando gente a pagar a conta em zona na base do soco. Que o cara vai lá, bebe, não quer pagar as minas. E aí o cara tem que tirar o cara na porrada. Ele chegou até a ser lutador de luta livre e conhecer a família Gracie. E é nesse trampo que ele passa a ter relações mais próximas com policiais. Sempre o chefe de segurança de um inferninho nos anos 60 era um policial, galera. E aí o Mariel Mariscotti acaba pegando amizade com alguns policiais, alguns caras muito pesados lá na época que faziam a chefia dessa segurança. E é na luta e no inferninho também que Mariel acaba por desenvolver um negócio que a gente chama de masculinidade policial, que seria uma forma de agir violenta dos agentes responsáveis pela lei, tá ligado? Lá por 1963 e 1964, a polícia fluminense, né, carioca também, está dividida ali em dois tipos de trabalho policial. Dois tipos de tira. O primeiro tipo de tira era representado por um cara chamado Perpétuo de Freitas. O policial que não aceitava suborno, trabalhava para prender o sujeito a partir de provas, com investigação, tudo, enfim, trabalho policial clássico. Era um cara alto e muito forte. Temos um vídeo falando sobre o Perpétuo de Freitas aqui, contando como ele agia e a prisão que ele fez de um assaltante de banco. Vale muito a pena, irmão. Depois assiste lá o vídeo do Perpétuo de Freitas. Bem, do outro lado, se afastando dos métodos de Perpétuo, estavam outros tiras, outros policiais que já aderiram a uma outra ideia de polícia. A ideia de que bandido é para exterminar. O lance dos casos não era prender, mas sim descobrir quem era da vida bandida, dependendo do crime, tirar a vida do maluco. Porque para eles não tinha recuperação. Usando a bala como conversa, eles achavam que acabariam com a criminalidade. Então ficou muito visível para vocês os dois projetos de polícia aí. Eles eram muito claros. E ficaram mais claros ainda e límpidos quando o Milton Lecoq, que era parceiro do Perpétuo de Freitas, perdeu a vida. Ele tomou um tiro de um bandido chamado Cara de Cavalo. Há controvérsia sobre o caso, mas enfim. E Perpétuo também foi morto dias depois, investigando a morte do parceiro Lecoq. Aí os caras falaram, tá vendo? Tá vendo o método do Perpétuo? Só serve para perder policial nas mãos de vagabundo. Tá? Só serve para deixar vagabundo vivo. Depois do fim de Perpétuo e seu parceiro, a Polícia Civil montou um grupo chamado Scuderie Lecoq, que adotava métodos violentos para tratar foras da lei e inocentes. Essa Scuderie iniciou um método de tirar a vida de bandidos, conhecido pela segurança pública como método Esquadrão da Morte. Eles tiravam a vida do cara, depois colocavam placas escrito EM, ou enchiam o cara de bala, que foi o que aconteceu com o Cara de Cavalo, que o cara virava pneu e não conseguia nem saber quem era.
Tá? O negócio do cara era esculachar o maluco. E foi nesse projeto de polícia, num projeto violentíssimo de polícia, de extermínio, que o Mariano Mariscotti aprende a ser um policial brabo. Aprende ali a profissão de policial segundo esses termos. Que era mais um polícia fora da lei, leão de chácara, muito brutal e etc. Nada democrático. Ele andava no meio de Copacabana com uma .45 na cinta, como se fosse um xerifão mesmo. Era chamado para investigar casos de roubos e outras ações de bandidos mais ousados, que ousavam ir até a Zona Sul, ir até a Copacabana fazer um tempo ali em cima dos playboys. Vamos lembrar que até meados dos anos 70, o Rio de Janeiro não era tão violento como nas últimas décadas do século XX. Tinha malandragem? Tinha bandidagem? Obviamente, tinha, sempre teve. E tinha muito. Mas não tinha organização e poder de fogo que os bandidos têm hoje, tá? Então o cara andava lá com a arma na cinta, sem colete, pá, sem camiseta, metendo bronca nos outros. Então, basicamente, Mariel fazia o trampo de evitar que bandidos pobres roubassem Copacabana ou fizessem algum tipo de arruaça. E ele mantinha a ordem local. E ele levava privilégios pessoais por fazer isso. Sua fama na polícia alcançou patamares históricos, pois ele foi convocado para fazer parte de um grupo conhecido como 12 Homens de Ouro da Polícia Civil. Preste atenção nessa história. Esse 12 Homens de Ouro da Polícia Civil era um grupo de elite montado por Luiz França, secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Esses caras, mano, eles tinham praticamente carta branca, licença para fazer qualquer tipo de coisa com bandido. Desde que, claro, não fosse bandido rico ou não fosse político amigo do secretário de Segurança. O nome dado a esses 12, nós já falamos, é a Escuderia Detetive Lecoq com os 12 Homens de Ouro. Inicialmente, criado para combater bandidos da Bandeira 2, o que seriam isso? Homens que assaltavam taxistas no meio da madrugada. Homens de Ouro chegaram a prender banqueiros poderosos do jogo do bicho, como o Tio Patinhas e até o Castor de Andrade, que vai dar BO mais tarde essas fitas aí. E aqui nós vamos dar uma paradinha para entrar no mundo obscuro da relação entre o jogo do bicho e a polícia. Nós temos um vídeo muito descritivo sobre isso, vou deixar no card. Mas enfim, o livro que nós vamos usar aqui como referência é o clássico Os Porões da Contravenção, do Aloysio Piara. Um baita de um livro, a gente indica que vocês comprem, tá? Vamos deixar até o link na descrição. A publicação cita a importância da polícia para a manutenção do jogo do bicho. Acredita-se, galera, que nos anos 70, em determinada época ali, 40% do que o jogo do bicho arrecadava era usado para propina e para pagar policiais. Os policiais não faziam apenas a segurança das bancas e do jogo, que era o lugar onde as pessoas iam jogar, mas começaram a ter até participação no esquema, porque ninguém considerava muito que o jogo do bicho é um crime. Todo mundo considera uma contravenção pequena. Segundo nossas fontes, Mariel foi um dos homens que entrou nesse esquema. Ele era respeitado pelos pares e pela sociedade da elite carioca e era temido por bandido, de verdade, era policial brabo. A gente não tá falando que a gente questiona os métodos dele aqui, mas tá falando que o cara era corajoso e brabo. Ele chegou a ganhar o apelido de Ringo de Copacabana. Ringo seria por conta de uma série de filmes que mostravam um pistoleiro machão chamado Ringo. Esses filmes aí fizeram muito sucesso nos anos 60 lá e é só pau, 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 bang, bang. Quem curte John Wayne aí sabe o que eu tô falando. Inclusive, mano, o Mariel aparecia direto na revista de socialite tipo Caras, tá ligado? Hoje ele estaria naqueles Insta de fofoca, o cara se envolvia com socialite, até os famosos, gente muito rica, pá. Vivia como um bom vivan. Mariel ficou entre a imagem de um policial brabo e honesto, até o aparecimento de um bandido chamado Lúcio Flávio. Guarde esse nome também. Lúcio era um bandido de classe média, branco, que chegou a ter uma quadrilha de mais de 50 pessoas e assaltar bancos por todo o Rio de Janeiro e até estados próximos ali, como Minas Gerais. O fato é que esse cara deu um trabalho violento para a polícia do Rio de Janeiro. E por incrível que pareça, não exterminaram ele. Em alguns depoimentos, ele andou falando para jornalistas que tinha acordo com policiais poderosos e importantes. A suspeita é que um desses ajudantes dele, caras que ajudava ele aí, policial, era o Mariel Mariscotti. E aí inicia-se uma derrocada de Mariel. Ele vai preso por uns dias por ser acusado de fazer parte de uma quadrilha de assalto a turistas, tá? E de estelionato, mas foi solto rapidamente, isso tudo no início dos anos 70. Depois ele foi investigado por cumplicidade e ligação com o Lúcio Flávio, esse bandido que a gente falou pra vocês. Ele teria recebido propina do bandido, e quando o bandido foi preso e resolveu delatar todo mundo, ele foi estranhamente morto por um colega de cela. E esse colega de cela depois também foi morto estranhamente. Mariel já havia enriquecido bem em meados dos anos 70,
Muitos dos caras que ele conheceu na polícia, como por exemplo o delegado Sivuca e Hélio Vígio, já tinham se afastado dele porque nitidamente ele estava muito mais próximo dos bicheiros do que necessariamente do trabalho policial. Depois de aparecer demais e ter muita bronca nas costas e envolvimento com o que não deveria, sendo policial e muito conhecido, Mariel assinou um BO bravo. Ele tirou a vida de um taxista nesse BO aí. Ele foi processado e pegou cadeia em Ilha Grande, uma cadeia muito pesada lá. Ele ficou 3 meses lá, mas conseguiu fugir. Ele foi recapturado no interior de São Paulo, na cidade de Marília. Ele tentava fugir para o exterior em 1976. Ele até tinha um relacionamento com o Matheus Famoso e tal, que não vou citar o nome aqui. Mariel saiu da cadeia em 1977 e 1978, as nossas fontes elas não indicam o ano exato, e dali pra frente ele já estava em outro mundo, em outro BO. 2 filmes fizeram aumentar a história em cima da lenda que os caras estavam construindo sobre ele. Um deles foi o filme Lúcio Flávio, o passageiro da agonia, feito por Hector Babenco, que mostrava alguns policiais que eram cúmplices de bandido, e alguns desses policiais eram claras alusões ao Mariel Mariscotti. Esse filme foi lançado em 1977 e foi um sucesso estrondoso. O outro filme foi lançado por Jesse Valadão e chamava Eu Matei Lúcio Flávio, em 1979, tentando limpar um pouco a barra do Mariel, porque a sociedade carioca rica na época gostava muito dele, muito policial considerava ele ainda. O fato é que em 1980 Mariel já estava totalmente envolvido com bicheiros. Muitos ex-colegas já nem tratavam mais como um homem que um dia foi defensor da lei e da ordem, ou que exterminou gente e tal. Alguns consideravam ele uma pessoa que foi usado pelo sistema de segurança e depois se ludibriou com a fama e com o dinheiro, porque aí começou a ver que poder traz dinheiro, poder traz fama, poder traz uma pá de coisa e o cara ficou ludibriado. Mariel, então, já afastado de todo e qualquer trampo policial, resolve subir na vida do jogo do bicho. Segundo nossas fontes, seu principal ídolo e exemplo era o bicheiro Capitão Guimarães, que saiu da polícia e fez fama e dinheiro no jogo do bicho. Então Mariel queria subir no jogo do bicho. Só que, irmão, aí mexer com o bicheiro é uma outra fita. Ao que tudo indica, Mariscotti tirou a vida de um bicheiro intermediário chamado China da Saúde, para ficar com os pontos de banca do bicho do cara. Mas a cúpula do jogo do bicho se reuniu e vetou a entrada do Mariel entre os banqueiros poderosos. Na época, para ser banqueiro entre os grandes ali, coordenar bancas, tinha que dominar uma região, ter um time de futebol e muito dinheiro. E uma escola de samba também ia bem. O fato é que Mariel não aceitou a decisão da cúpula do bicho de não deixar ele entrar. E ele continuou sua empreitada em tomar bancas, tá ligado? Só que esses caras do bicho não eram os bandidos pé de chinelo que o Mariel sempre fuzilou. Que ele sempre meteu uma placa lá escrito EM. Não se mexe com o bicheiro no Rio de Janeiro, rapaziada. Isso é um fato. Todo mundo sabe disso em tudo quanto é canto do Rio. Eu tô falando do pior traficante ao maior miliciano. Mas o estado mental, a ambição de Mariel Mariscotti o fez ficar cego nessa fita. No dia 8 de outubro de 1981, o ex-policial Mariel Mariscotti chegava em uma reunião no centro do Rio de Janeiro, na Rua Lacre, com os chefões do jogo do bicho, era uma reunião com os chefões, e antes de estacionar, porém, ele foi interceptado por 2 homens que pararam diante do seu carro. Mariscotti portava 2 pistolas, uma calibre 45 e uma 6.35, mas não teve tempo de usá-las. Um dos homens apontou para ele uma submetralhadora automática Igram M11, deu 2 rajadas e a alma saiu do corpo na hora. Tinha um fotógrafo do jornal ali do lado, tomando uma cerveja, era o Chiquito Alves, um jornalista muito famoso, um fotógrafo muito famoso da crônica policial, e ele certamente sabia que estaria rolando ali a reunião do bicho, tá? Porque essas reuniões definiam pontos e destino de pessoas ligadas ao bicho. E parece que foi o que ocorreu com o destino de Mariel Mariscotti naquela noite. Após a perda da vida de Mariel, houve uma reação louca no Rio de Janeiro. Por incrível que pareça. A polícia das antigas sentiu bastante o baque, o fim de Mariscotti, e foi uma das primeiras vezes que houve assim um estremecimento da relação de policiais com o jogo do bicho. No seu enterro, no cemitério do Caju, tinha muito ex-companheiro jurando vingança aos contraventores. O principal suspeito era um cara chamado, um bicheiro chamado Jorge Elefante, era amigo daquele China lá que ele tinha tirado a vida. Mas nada foi solucionado até hoje, tá? Tudo ficou por isso mesmo. Muitos bicheiros da época juravam de pé juntos que o crime não tinha nada a ver com a contravenção. Eles não queriam fazer isso com o Mariel, até porque eles eram amigos do Mariel, eram companheiros do Mariel e gostavam muito dele. Mas ali, em 1981, o nome do bicho foi colocado de forma tão avassaladora na mídia, por conta do que fizeram com o Mariscotti, que o governo precisou agir e a justiça prendeu cerca de 50 pessoas relacionadas ao jogo. Não necessariamente pelo Mariscotti, mas porque acabou ficando na mídia o jogo do bicho de novo. E houve todas essas prisões, mas depois, galera, todo mundo foi pra rua novamente e a cobra e o viado continuaram rodando nas cartelas e tá todo mundo jogando essa fita de novo aí, esse barato, desde 1981. Mariel é um exemplo vivo
vivo, galera, da relação entre trabalho policial, violência, segurança pública, privada, enriquecimento ilícito, formas de ações policiais incorretas, uso da máquina pública para extermínio, relação da segurança pública com bicheiros, tudo mais que a crônica policial do Rio de Janeiro nos proporcionou em todos esses anos de produção de conhecimento, né? E muitas delas a gente traz para vocês aqui até hoje. E vai trazer mais ainda, vocês deixem aí nos comentários se vocês querem mais outra crônica que a gente fale para vocês. Deixe pessoas pra gente contar a história. Ao final, por favor, se inscreve no nosso canal, mano. Para agora aí, se inscreve. Deixa seu like, ativa o sininho. Até meio uma covardia se acha errado. Se assistiu o bagulho aqui, depois de a gente ter trampado pra cacete, não deixa nem o like pra nós, mano. Pô, o like é o pagamento vital do YouTube. E aí faz a inscrição, compartilha esse vídeo nos jogos, nos grupos de futebol, de samba, dos bicheiros, dos polícia, de todo mundo. Forte abraço a todos, sou Joel Paviotti. Fui.